Infelizmente, a maioria dos primeiros contatos com profissionais de saúde são através dos planos de saúde, fazendo com que você encontre profissionais completamente desatualizados e despreparados relacionados ao que há de mais atual na evidência científica disponível. Vou dar um exemplo muito simples. Você que está com dor lombar irradiada para a perna, dor cervical irradiada para o braço e está pensando em fazer um bloqueio. Isso mesmo. Eu sei que você está pensando da seguinte maneira: nossa, eu vou fazer aqui com esse médico porque meu plano de saúde está cobrindo, eu não vou pagar nada a mais, então vou lá utilizar, né? Vou lá, faço minha ressonância, descubro que tem uma hérnia, mas ele falou que esse bloqueio vai me deixar sem dor por 6 meses. Vai bloquear o meu ciático e olha que plausibilidade maravilhosa. Eu vou jogar um anestésico no nervo que conduz a dor. O que é que eu acredito? Claro, a dor vai passar. Sabe o que acontece, pessoal? Existe uma definição para a experiência de dor. Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão real ou potencial. Essa é a definição da Associação Internacional. Emocional e sensorial, não somente sensorial. Como é que você acredita num profissional que vai te dizer que um procedimento vai tirar a sua dor por 6 meses? Isso não existe, inclusive no Brasil, seria enquadrado como crime. Tem um código penal que diz que curandeirismo no Brasil é crime. E assim, eu não sei se você considera isso uma prática de curandeirismo, mas eu considero. Eu sei que ele não tá. Perdão pela garganta aí, pessoal. Eu sei que ele não tá agindo de má fé com você. Não, de coração, eu não acredito que o profissional que te acompanha é um charlatão. Mas ele ainda não teve acesso, como disse no início do vídeo, às evidências científicas mais atuais. Se dor é sensação, emoção e pensamento, eu preciso tratar a sensação, sim, o bloqueio pode ajudar pacientes que têm dores irradiadas e que não respondem à fisioterapia. Se a dor também é emoção, é claro que saber gerir a minha saúde mental com o auxílio de um psicólogo, especialista em terapia cognitiva e comportamental, terapias, o grande guarda-chuva das terapias cognitivas comportamentais, vai ajudar você também a controlar a dor. E é claro que tratar os pensamentos, sensação, emoção e pensamento, vai ajudar você a controlar a dor. Porque se eu penso que minha coluna está frágil, travada e que eu não posso fazer determinada coisa, logo eu me comporto de uma forma a não fazer determinada coisa. Caio, mas você falou de médico e psicólogo, onde é que o fisioterapeuta entra? Em todo o processo. Por que em todo o processo? Porque o fisioterapeuta é o profissional capaz de executar manobras, movimentos, estratégias e posições de alívio que vão fazer com que o paciente tenha a experiência do movimento que ele teme sem sentir a dor ou sentindo menos dor. A partir do momento que o paciente entende que eu estou mexendo nele e que ele não está piorando, ele me dá o benefício da dúvida, porque o médico disse a ele que está ferido, que está inflamado. E é racional qualquer ser humano que tem um cognitivo preservado entender, nossa, está inflamado, se eu mexer vai inflamar mais. Ele está mexendo mais e não está inflamando mais, porque eu não estou sentindo mais dor, pelo contrário, eu estou aliviando. Pronto, ganhei o benefício da dúvida do paciente e fiz um registro dos pensamentos que ele tem quando executa o movimento temido. E eu vejo o quanto os pensamentos dele são irracionais relacionados ao que lhe foi explicado. Porque na maioria das vezes, para os outros profissionais de saúde, dor é lesão, inflamação ou doença. Ele não entende que um movimento rígido pode estar gerando dor. Ele não entende que passar por um processo de luto pode estar amplificando dor. Ele não entende que o meu paciente passando por um processo de separação, judicial ou não, divórcio litigioso ou não, ele pode ter influência de dor. A condição de transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno depressivo maior, fazem o paciente sentir mais dor. São coisas que estão fortemente ligadas e associadas. A gente não quer saber, gente, quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. A gente quer tratar as comorbidades que o paciente tem. E isso não tem nada a ver com invadir a área do médico ou invadir a área do psicólogo, porque você está abordando o paciente no contexto. Você está fazendo o paciente entender que o contexto influencia. E isso dá uma credibilidade tão grande para você, sabe por quê? Fortalece a única coisa que você precisa para que o seu paciente venha a aderir à mudança de comportamento sugerida por você. Não somente sugerida, mas refletida por você, para fazer ele chegar àquela conclusão. A conclusão que você queria que ele chegasse.
através de uma descoberta guiada e não uma descoberta dada. Você tem que fazer isso e aquilo porque eu estudei medicina, porque eu estudei fisioterapia, não na sua hierarquia de poder, mas com a comunicação terapêutica. Entende? Então eu preciso entender que a forma como eu falo interfere diretamente no resultado do meu tratamento. Eu preciso entender que se eu falo para o meu paciente que, nossa, sua coluna está toda degenerada, seu pé está todo inflamado, seu nervo está preso, como é que o paciente vai se comportar depois? Ele vai entrar no ciclo de evitação e de medo que vai proporcionar para que ele sinta cada vez mais dor. E ele não sai desse ciclo vicioso. Você que é paciente, você que é seguidor, o sistema te quer doente, porque o plano de saúde paga muito mais dinheiro para esses profissionais por quantos mais procedimentos você faça. Na minha história profissional nesses 10 anos, eu me demiti de 2 clínicas que praticamente me obrigavam a fazer venda casada, a vender vários serviços que o paciente não precisava. E eu tive a possibilidade de me recusar a fazer isso, porque graças a meu bom Deus, eu morava na casa de meus pais, na casa de minha avó, e eu não tinha conta para pagar. Mas se eu fosse um pai de 3, um pai precoce, cedo, que tivesse cordas no pescoço, que tivesse pegando dinheiro com agiota, eu poderia estar desesperado e me submetendo a isso. Eu estou dando um exemplo assim, como diz aqui na Bahia, né? Eu estou dando um exemplo bem escroto para você entender a realidade nua e crua, porque diversos profissionais saem da graduação sem preparo profissional para lhe atender e se submetem a míseros R$ 8,50, R$ 11,50, R$ 32 de atendimento pelo plano de saúde, ainda tendo que descontar imposto e fazer repasse para o ambulatório que ele trabalha. É uma condição extremamente miserável de trabalho, fazendo com que aquele profissional não tenha uma vida adequada que permita ele pensar o seu caso fora dali. Ah, Caio, mas você leva trabalho para casa? Claro! Todos os dias eu estudo os casos dos meus pacientes e eu só consigo fazer isso porque sou muito bem remunerado, graças ao meu bom Deus. Mas nada disso foi de graça, isso teve muito estudo. Então você que está aí pensando em fazer bloqueio transforaminal, venoso, simpático, não trata sensação, emoção e pensamento. Não acredite nesses médicos ou nesses profissionais, mesmo que eles sejam fisioterapeutas, que dizem assim, ó, você vai ficar sem dor por X tempo, faça esse procedimento. Gente, tem procedimento que seu plano de saúde paga R$ 12.000 para liberar. É claro que é vantagem para o profissional prescrever aquilo para você, porque ele ganha muito dinheiro em cima daquilo. Tem cirurgia que custa R$ 160 mil ou mais, a depender do nível de complexidade, se é minimamente invasiva, se é robótica, ou muito mais. Então, às vezes, o viés do profissional não está em melhorar você. O viés do profissional está em ganhar dinheiro em cima de você. E como para você não vai pagar do plano de saúde, você vai pagar com o seu tempo, você vai pagar com sua vida. Você vai perder tempo, vida, acumular frustração, e aí sabe o que vai acontecer? Uma tragédia anunciada. Caio, você está pegando muito pesado. Não estou pegando pesado diante dos casos que eu vejo aqui em consultório. Sabe qual que é a tragédia anunciada? Qualquer tratamento adequado para você, depois de tanta jornada de frustração, vai lhe parecer caro, porque você já gastou muito dinheiro, verdade ou não? E aí quando chega um cara como eu, que fala com você o que você tem que ouvir, você tem aquele backfire effect, você dá um passo para trás. Pô, quem é esse cara aí que está falando isso para mim? Quem é esse cara que está falando? Quem é ele? Se 5 médicos me falaram isso, se 3 fisioterapeutas me falaram aquilo, ele está me falando diretamente o contrário. Vamos lá. Você concorda comigo? Você já tentou de tudo? Beleza. Tá dando certo? Não. Você não acha que a gente vai pelo mesmo caminho, né? A gente vai ter que ir por um caminho diferente. Então, acredite no processo. Faça o tratamento até o final. Nem que seja para no final dizer que não presta. E olha que eu falo isso sempre aqui, porque isso nunca aconteceu em 10 anos. O paciente ele não sai daqui sem direcionamento. Se o meu tratamento não servir para você, eu vou descobrir durante o processo e vou te encaminhar para um profissional que seja mais adequado para tratar a sua condição. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Para mais vídeos como esse, me segue em todas as redes sociais, assine o canal para não perder nenhum conteúdo. E lembre, bloqueio só é indicado quando você está fazendo o tratamento fisioterapêutico e durante o tratamento fisioterapêutico de verdade, você não está evoluindo. Nós somos os primeiros a dizer, vá nesse anestesiologista aqui para ele fazer um tipo de bloqueio com você, para que a nossa fisioterapia seja menos dolorida, seja menos desconfortável.
Só que qual que é o lance? Você esgota essa possibilidade logo de cara. Você faz o bloqueio logo de cara, mascara o seu sintoma, a gente perde a referência e quando o efeito do bloqueio passa, o problema está lá, às vezes pior. Muitos pacientes pioram logo após o bloqueio. Entende? Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha, assina o canal. Se inscreve em todas as redes sociais, Twitter, Cashbox, Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio. A gente está lá com podcasts toda semana. E eu tenho certeza que se você for no meu YouTube agora e botar Caio César Fisioterapia, mas o tema que você tem dor, exemplo, dor na coluna, hérnia de disco, fibromialgia, você vai achar um vídeo onde eu vou te explicar o processo neurofisiológico pelo qual você está passando. E talvez seja a luz no fim do túnel para você. Grande abraço, movimento é vida.